na continuidade do texto que o pastor Rafael iniciou no domingo passado. Então eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 8 até o capítulo 3, versículo 4. Essa série Solos Cristo, Somente Cristo, é uma série que nós estamos fazendo ela toda na carta do apóstolo Paulo à igreja em Colossos. Se você não ouviu os outros sermões, você volta lá nas nossas redes sociais, o Spotify e o YouTube, e você vai encontrar lá essas mensagens para poder compreender todo o contexto dessa série, dessa carta. E se você puder fazer um favor a si mesmo, leia a carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos. Faça isso no seu devocional pela manhã, que eu espero que você esteja fazendo. Leia a carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, mas leia com atenção, versículo por versículo, e se deleite nisso. Essa é uma mensagem maravilhosa sobre cristologia, sobre quem é Cristo, o que Ele fez, quem somos nele, e que compreenderemos hoje, Ele é suficiente para nós em todas as coisas. Colossenses capítulo 2, versículo 8, o texto diz assim, eu vou ler, você acompanha comigo. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Elas se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, mas não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por vocês estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a parecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, com a sua falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas,
pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. E esta é a palavra de Deus. Curve sua cabeça, eu quero orar com você. Deus bendito, é no nome do teu Filho Jesus, aquele que é suficiente para nós, que nós oramos essa manhã. Nós te pedimos em teu nome, coloque hoje o nosso coração no lugar certo, nossas expectativas e afetos no lugar certo, a fim de que a gente, por tua palavra, compreenda que nada é mais importante do que o Senhor Jesus na nossa vida. Ele é suficiente para nós e por isso sua igreja, teu povo, não precisa de mais nada. Somos gratos por Jesus, teu Filho. Amém. Eu não sei você, mas a minha impressão é que nós vivemos em uma época, em um tempo de abundância. E por causa disso, nós somos cheios, mas não somos completos. Basicamente isso que o Heitor falou, uma época em que você passa as redes sociais, rola para cima, como o povo diz, e você encontra uma série de influencers, de trainees, de e-books, de influencers dizendo aquilo que a gente pode e deve fazer para melhorar a nossa vida em todos os aspectos. O homem moderno nunca teve, irmãos, tanto acesso, tanta informação, tanto consumo, tanta oportunidade, tantas opções, mas paradoxalmente, apesar de tantas coisas, de se encher de tantas coisas, a gente nunca esteve tão vazio, tão oco por dentro. E é curioso, então, que embora estejamos cheios de oportunidades, cheios de acesso, cheios de informação, a gente não está completo. E a gente vive essa sensação, sempre buscando mais, sempre querendo consumir mais informação, mais acesso, mais formação, mais isso, mais aquilo, cheios de atividades, mas vazios de sentido. Nenhuma delas nos preenche. Cheios de conexão, mas solitários. Temos mais de 5.000 amigos no Instagram, mas a gente não conhece ninguém. A gente, quando precisa, não tem ninguém para sentar e dividir a vida, conversar, trocar nossas experiências. Cheios de conhecimento, curso disso, MBA daquilo, especialização daquilo outro, 7 passos do influencer, mas tão inseguros para tomar decisões, tão inseguros para fazer qualquer coisa, como se a gente não soubesse o básico da vida, coisas simples da vida, cheios de fé no que a gente pode produzir, mas pobres da fé que realmente pode nos salvar de quem nós somos. E porque a gente sente que algo sempre falta, como o Heitor disse, nós nos tornamos especialistas, também como esses que a gente vê na internet. Só que especialistas em substituir e complementar as coisas. Nós substituímos aquilo que parece não atender às nossas expectativas. Coisas muito rápidas, a gente percebe que não está tão bom, a gente já troca e passa para outra coisa. Os jovens de hoje já mal começam a faculdade e eles já querem substituir por outro curso, porque eles não se sentem completos e satisfeitos com eles. Eles não se sentem com as suas expectativas sanadas. E a gente completa porque a gente acha que ainda não é suficiente. O copo precisa ser preenchido. E assim a gente vai tratando tudo na nossa vida. A gente trata o trabalho dessa forma. A gente muda de emprego como que a gente veste roupa. Toda semana a gente está olhando para uma vaga nova no LinkedIn. A gente está procurando fazer novas conexões. A gente faz isso com os nossos relacionamentos. Aqueles que estão namorando, trocam de namorado, como também a gente bebe água. A gente faz isso com o nosso cônjuge.
A gente está casado, mas nossos olhos estão em outros lugares. Porque a gente nunca está satisfeito. A gente tem, mas a gente sempre se sente vazio. Cheios de coisas, cheios de beleza, cheios de oportunidade, mas nunca completos. E quando não é para complementar, é para substituir. A gente substitui a espiritualidade que nós vivemos diante de Deus por uma série de outras coisas na nossa vida, uma série de outras experiências. E é assim que a gente vai fazendo com tudo, do estudo, daquilo que a gente assiste no Instagram, daquilo que a gente vê nas nossas plataformas de streaming, até o nosso relacionamento com Deus. Nada nos preenche e a gente vai, dia a dia, substituindo, a gente vai completando essas coisas. O coração moderno é um coração que pensa assim: Cristo é bom, mas talvez ele precise de alguma ajuda na minha experiência, porque ele ainda não percebeu que eu preciso disso ou preciso daquilo. E esse isso e daquilo, em outras palavras, se resume em o nosso esforço, a nossa tentativa de ajudar Deus com as nossas próprias mãos, com as nossas próprias experiências, com as nossas próprias sensações, com as nossas próprias regras, com as nossas próprias filosofias, ideologias, sobre aquilo que a gente pensa que é certo, sobre aquilo que a gente acha que é bom. E aí, de modo a modo, a gente vai substituindo Deus na nossa vida por uma série de coisas. A gente quer Cristo, mas a gente quer um Cristo que caiba dentro da nossa carência existencial. A gente quer um Cristo que caiba dentro desse buraco que tem dentro da gente, e não o Cristo que de fato é suficiente para nós, apesar de todas as coisas que temos à nossa volta. C.S. Lewis, você deve conhecer, o autor de Nárnia. Ele disse uma frase muito interessante que eu quero dividir com você. Ele disse o seguinte: se eu encontro em mim desejos que nada neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável, Lewis não entende na sua conclusão que é preencher essas coisas com outras coisas criadas. Mas ele diz: a explicação mais provável é que eu não fui feito para esse mundo. As coisas desse mundo não vão me preencher. As coisas desse mundo não vão me satisfazer. Não adianta eu substituir, não adianta eu querer complementar. Se as coisas deste mundo não me preenchem e não me satisfazem, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Eu sou de outra realidade, eu pertenço a outro Senhor e não aos senhores que clamam pela minha fidelidade nesse mundo. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está tratando aqui na igreja de Colossos. Uma igreja que no seu tempo acreditava que tudo aquilo que eles tinham não era suficiente, e eles então viviam a sua vida preenchendo e substituindo coisas na sua relação com Deus. Agora, a partir dessa realidade, o homem nunca é capaz de encontrar nas coisas criadas a satisfação que somente Jesus Cristo pode dar a ele. Então o apóstolo Paulo, nesses versos que nós lemos, ele vai enfrentar essa perspectiva da igreja de Colossos, de acreditar que dependia deles, do seu esforço, da sua ação. E ele escreve essa igreja tentando fazê-los compreender que eles não precisam de mais nada, porque Cristo é suficiente para a vida deles, em tudo aquilo que eles viverem. Vamos olhar para o texto para a gente entender isso que o apóstolo Paulo está falando. Logo no versículo de número 8, existe a primeira verdade que eu quero compartilhar com você, para que você entenda que você não precisa de mais nada, porque Cristo é suficiente para você. O apóstolo Paulo vai trazer um alerta no versículo de número 8, e ele vai falar sobre falsas substituições, falsos complementos que a gente vai colocando na nossa vida, quando a gente tenta complementar
Cristo com mais alguma coisa, acreditando que a gente precisa dessas outras coisas para ter um relacionamento bom e aceitável com Deus. Olha o que ele diz no versículo 8. Tenham cuidado. E esse é um alerta não só para a igreja de Colossos do primeiro século. Esse é um alerta para mim e para você. Um alerta para a igreja do século 21. Tenham cuidado. E qual é o cuidado que o apóstolo Paulo vai dizer que a gente deve ter? Para que ninguém os escravize. E essa escravidão se dá de que forma, Paulo? Será que eu vou ser preso a algum regime? Eu vou ter algum dono, alguém que vai me dominar? E então Paulo vai dizer que esse dominador não é humano, não é um homem propriamente dito, mas são filosofias vãs. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, vozes que clamam pela nossa fidelidade, dizendo para nós o que é certo, o que a gente tem que fazer, porque se você fizer isso, você vai ser aceito, se você não cortar o cabelo, mulher, você será aceita, se você não fizer a maquiagem, você vai ser aceita, se você usar a sua experiência com Deus dessa forma, orando, jejuando, lendo. Todas essas coisas são importantes, mas isso é um plus na sua espiritualidade, então você será aceito por Deus, porque Cristo, Ele não é suficiente, você precisa dele e de mais alguma coisa. É isso que o apóstolo Paulo está alertando a igreja de Colossos, dizendo, tenham cuidado em tentar complementar sua vida com Cristo com outras coisas, isso é vão. Isso é enganoso. E a partir do versículo 16, a gente vai saltar esses versículos, ele vai dizer algumas coisas que a igreja de Colossos estava colocando na sua experiência relacional com Cristo, acreditando que ele não era suficiente. Olha o que está escrito no versículo 16 e 17. A primeira coisa que o apóstolo Paulo vai dizer é que a igreja de Colossos estava tentando substituir Cristo e complementá-lo com legalismo religioso. Olha o que está escrito. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festa religiosa, ou a celebração das luas novas, ou os dos dias de sábado. O que está acontecendo aqui? A igreja de Colossos estava sendo influenciada pelo judaísmo daquela época. Judeus que ainda não haviam compreendido de fato Cristo Jesus, a ideia da sua experiência religiosa ainda estava infiltrada com um legalismo religioso, acreditando que todas as práticas judaicas ainda eram necessárias para que eles agora tivessem uma vida religiosa perfeita. Então nós precisamos de Jesus. Nós queremos Jesus, mas nós precisamos guardar o sábado, nós precisamos guardar as festas, nós precisamos guardar os alimentos, o que vamos comer ou o que vamos beber. Era uma tentativa de agradar a Deus por regras, por aquilo que eu faço, por aquilo que eu vou fazer, precisa ser assim, precisa ser assado. As festas, as comidas e os sábados. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 17. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo para essa igreja que está sendo bombardeada por essas filosofias judaicas, acreditando que Jesus era importante, mas também o ritualismo, o cumprir de regras era necessário para agradar a Deus, Paulo está dizendo para eles o seguinte: tudo isso que vocês viveram, toda essa prática, todo esse cumprimento de regras, era apenas uma sombra daquilo que era de fato real, aquilo que de fato apontava para uma verdadeira relação e experiência com o Deus que vocês acreditam. Então, vocês não devem se apegar à sombra, mas você deve
deve se apegar àquilo que é real, o corpo. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava dizendo, um corpo pode lançar sombra, e essas sombras, elas vão revelar aquilo que é. Puxa, essa é a sombra de alguém, eu estou identificando que essa é a sombra de fulano, mas a gente não se apega à sombra, porque ela não é essencial, ela não é importante, a sombra é secundária, o que é importante é o próprio corpo que projeta a sombra. Então o apóstolo Paulo está dizendo para os irmãos de Colossos, o legalismo de acreditar que cumprir regras religiosas vai te fazer ser mais aceito por Deus, é uma filosofia vã, mentira, isso é perigoso, porque se você acreditar nisso, você vai se apegar àquilo que não é essencial, você vai se apegar a práticas, você vai acreditar que porque você serve a igreja, você é mais especial para Deus, você vai acreditar que porque você jejua todos os dias, e que bom, você é mais importante para Deus, mas não, porque essas coisas, elas apontam para aquele Deus que é suficiente para nós. Essas coisas são importantes, nós temos que servir a igreja, nós temos que orar, nós temos que ler a palavra de Deus, mas não é isso que te faz um cristão aceito por Jesus Cristo. O que faz você ser aceito é a certeza de que tudo aquilo que precisava ser feito, já foi feito por você. E não porque você era bom, ou porque o seu esforço te fez ser merecedor disso, mas porque por amor, Ele decidiu fazer apesar de quem você é. Por isso Cristo é suficiente, não é um conjunto de regras, não é um conjunto de normas, não é o que eu faço que me faz ser preferido por Deus, não! O Senhor Jesus te ama, apesar das suas imperfeições, porque Ele sabe quem você é. Nada que você faça espanta Deus. Nem quando você deixa os seus olhos irem para outros lugares que não o agradam. Deus não faz assim, puxa, não estava esperando por esse olharzinho danado, né? Não, nada que a gente faça surpreende a Deus, porque Ele já sabe quem eu e você somos. O legalismo, ele é perigoso, por quê, Jefferson? Porque ele dá a sensação de uma falsa piedade, uma falsa relação com Deus. Se eu faço, eu sou bom diante de Deus, mas isso é mentira, isso não é relacionamento. Isso não é comunhão com Cristo, isso é um cumprimento de tarefas, e a gente acha na nossa vida de batedores de cartão, que a gente precisa bater o nosso cartão com Jesus também, a gente precisa bater o nosso cartão com Ele, para que Ele nos aceite no final do mês, a gente não tenha nenhuma advertência, não tenha nenhuma conversa no banco do RH, que o nosso salário venha sem nenhum desconto diante de Deus. Não, meu irmão, você não precisa de cumprimento de regras, embora algumas são importantes na nossa caminhada cristã, mas a gente não faz para ser aceito, a gente não ora para ser aceito, a gente não serve para ser aceito, a gente não lê a palavra de Deus para ser aceito, a gente não vem à igreja para ser aceito, a gente faz isso porque já fomos aceitos. E isso é resposta ao favor de Deus por mim e por você. Agora, nos versículos 18 e 19, ele vai dizer que existe uma outra coisa que a igreja está sendo corroída. Não é mais o legalismo aqui, é o misticismo religioso, o misticismo espiritual. Olha o que ele está dizendo. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade. E essa falsa humildade, ela decorre do quê? Existiam pessoas em Colossos que estavam adorando a anjos, olha aqui, ó. E na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa, o que ela faz? Ela conta detalhadamente suas visões.
eu vi o anjo com a chave que abre a porta, né? Tem uma luzinha na minha cabeça, e a sua mente carnal a torna orgulhosa. Por quê? Porque ela acha que ela é melhor do que os outros, porque ela vê, ela tem visões, ela é espiritual demais, coloca a mão na minha cabeça então e me abençoa. Então Paulo diz o seguinte: cuidado com isso. Cuidado com essa ideia de que existe os queridinhos de Deus, aqueles que são mais especiais para Deus. Cuidado com essas coisas. E acredite, eu sou um continuista, irmãos. Eu acredito nos dons, mas eu estou dizendo que Deus não faz essas coisas a fim de ter preferidos. Aqueles, não toque no ungido do Senhor. Não, meu irmão, você é o ungido do Senhor. É o Senhor que está sobre a sua vida também. Ele é o Deus que morreu por você também. Então a gente não precisa de novas experiências, de novas visões, de novas revelações. Ele já se revelou para mim e para você, dizendo quem Ele é. A sua palavra é suficiente para nós. Ele é suficiente para nós. E como Ele se revelou, Jefferson? Deus se revelou na pessoa de Jesus Cristo. Aquilo que era invisível, na pessoa de Jesus, se tornou visível para mim e para você. Então você não procure Deus em lugares estranhos. Você não precisa procurar Deus nos cantos por aí, nas reuniões por aí nos montes. Você não precisa sair procurando Deus nos cantos desse mundo. Ele já se revelou para você. Este Deus, Ele se revelou na pessoa do seu Filho, e Ele fez isso por amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, meu irmão, o que o apóstolo Paulo está refutando nessa igreja é essa ideia de autopromoção de homens e mulheres que se sentem mais crentes, mais superiores, mais espirituais do que outros, orando, curando, salvando por meio de estratagemas que não apontam para Cristo, mas apontam para si mesmo, porque eles querem tirar vanglória dessas coisas. Nós não precisamos disso. Então Paulo diz: não permita que ninguém faça isso com vocês. Você quer ter um encontro com Jesus? Entra no teu quarto, dobra o teu joelho e fala com Ele. Ele está lá. Sabe quando você está lavando a louça, irmã? Então Jesus está lá com você. Então aproveita essa oportunidade da ordinariedade da vida. Quando você estiver varrendo a sua casa, arrumando a cama dos seus filhos, e fala com Ele. Ele está lá com você. Naquele momento que a carne queimou no forno e aquele cheiro de queimado subiu, fala com Ele. Ele está com você. Porque esse misticismo espiritual, só a oração do pastor é mais eficiente. Ora por mim, pastor. Não, meu irmão. Esse misticismo espiritual é um perigo para você na sua relação com Deus. Você não precisa de Jesus e mais alguma experiência mística. Você não precisa sentir o arrepio. Você precisa crer que Jesus é Filho de Deus, é o Deus encarnado, e aonde você está, Ele está com você também. E o último perigo que o apóstolo Paulo relata é uma ideia de asceticismo moral. Esse ascetismo moral é a ideia de não fazer. Se o legalismo é eu preciso fazer, o ascetismo é a ideia de eu não devo fazer. E é uma ideia de conjunto de regras, de obrigações, de coisas que eu preciso refutar. Ou seja, é a religião do não. Não para isso, não para aquilo, não para aquilo outro. Olha o que está escrito no versículo 20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Por quê? Por que
como se ainda não pertencessem a ele, vocês se submetem a regras. E quais são as regras? Ascéticas: não manuseie, não prove, não toque, não coma, não faça isso, não faça aquilo. É a religião do não, que acredita que a relação com Deus se dá por essa experiência de negação das coisas. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo outro. Era assim como os judeus viviam. Haviam mais de 700 regras para que eles precisassem cumprir. No sábado eles não podiam fazer aquilo, não podiam fazer aquilo outro, porque assim a religião dizia para eles: vocês serão aceitos por Deus. Mas acreditar que a privação e o esforço humano vão nos fazer ser aceitos por Deus tem aparência de valor, mas não é real. Você não vai ser mais aceito por Deus, porque você diz não para coisas. Jefferson, mas eu, como cristão, devo viver uma vida separada do mundo. É isso que a Bíblia me diz. Você está certo. Ninguém está tão separado do mundo como aqueles que morreram para o mundo, meus irmãos. Não é aqueles que precisam dizer não, porque o seu coração ainda está preso naquelas coisas, então eles lutam desejosos por aquilo, mas eles precisam dizer não porque querem. Não, o que o apóstolo Paulo começa dizendo no versículo 20, olhe para o texto: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo. O que Paulo está dizendo é que o mundo, ele vive contrário àquilo que é de Deus. Não é mais a minha vida, porque agora eu morri para esse mundo. Eu não tenho mais vida neste mundo. Essas coisas não mais me atraem, essas coisas não mais roubam a minha relação com Deus, porque em Cristo eu entendi que na sua morte eu morri para este mundo também. É isso que o apóstolo Paulo fala: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, qual é a verdadeira separação do mundo, Jefferson? Não é aquela que evita coisas, porque ainda tem prazer nelas, e aí acha que dizer não é suficiente. Não, seu coração ainda está preso naquelas coisas, meus irmãos. Seu coração ainda deseja o mundo, você ainda está olhando para essas coisas, porque seu coração ainda está vivo nessas coisas. Então não é dizer não que vai te libertar. Sabe o que vai te libertar? Compreender que Cristo já morreu por isso, e você não é mais escravo destas coisas, e agora então na sua morte você pode morrer também e viver para Cristo, para uma nova vida com Ele. Você pode dizer para a pornografia: você não tem poder sobre a minha vida, porque no passado eu vivia para isso, mas agora eu morri com Cristo para estas coisas, e você não tem poder sobre a minha vida. Não é dizer não porque eu sei que é errado, é dizer não porque nós morremos para estas coisas, nós morremos para este mundo, e ele não tem poder mais sobre nós. Você pode dizer não para a cantada que você está recebendo lá no seu trabalho, daquele rapaz, daquela moça, não é porque você sabe que é errado trair, mas é porque você sabe que você morreu para esta vida. Você não vive mais para esses valores elementares deste mundo. Você não participa mais dessas rodas de conversa, desses grupos de WhatsApp. Não é porque você sabe que é errado moralmente, é porque você morreu para este mundo e viveu para uma nova realidade em Cristo Jesus. Agostinho, ele diz o seguinte, quando ele escreve suas confissões, salvo engano, no livro 1, não me lembro, mas ele diz o seguinte: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei, eis que estavas dentro de mim, e eu te procurava fora de mim. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova.
O que Agostinho está dizendo é que a gente procura nas coisas criadas aquilo que já está aqui. Existe um buraco dentro de nós, é verdade, meu irmão, um vazio existencial. Pascal disse isso, outros homens disseram isso, e a gente tenta preencher, substituir, colocar, mas nada preenche, nada complementa, nada satisfaz. Você vai trocar sua esposa, vai se casar de novo, e daqui a alguns anos você vai querer trocar novamente, porque nada vai te preencher. Mas Agostinho diz que há uma coisa que já está dentro de nós. Ele plantou nos nossos corações a semente da eternidade, o desejo de voltar-se para Ele. Tarde te amei, Senhor. Você estava aqui e eu estava te procurando em outros lugares. Você não precisa disso. Você não precisa de regras. Você não precisa de legalismo. Você não precisa de coisas místicas. Você não precisa de um conjunto de nãos. Você precisa de Jesus Cristo na sua vida, porque Ele é suficiente para você. Você precisa entender que Ele morreu por você, apesar de quem você é. E nessa morte, você morreu para este mundo, para viver com Ele na sua ressurreição. O legalista, ele pensa que Deus o ama quando ele faz tudo certo. O místico acha que Deus o ama quando ele arrepia ou sente algo, ou quando ele chora no culto. O asceta acredita que Deus o ama quando ele sofre o bastante dizendo não para todas as coisas. O Evangelho diz: Deus nos ama porque Cristo é suficiente para nós, porque nos seus méritos nós fomos aceitos por Deus. Segunda verdade importante para mim e para você, ela então está nos versículos 9 e 10. Tá bom, Jefferson? 9 e 10 vai dizer para mim e para você que o coração da suficiência não é legalismo, não é misticismo, não é regras negativas, mas é Cristo pleno e nós plenos nele também. Essa é a segunda verdade. Olha o que está escrito: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui, por que o apóstolo Paulo está fazendo esse argumento. Nesses versículos 9 e 10, Paulo está respondendo duas perguntas. Primeira pergunta: quem é Cristo? E quem nós somos em Cristo Jesus? Duas perguntas importantes. Versículo 9, quem é Cristo? E aí ele vai responder essa pergunta dizendo: em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo está, em resumo, dizendo o seguinte: Jesus é o Deus encarnado, a plenitude divina. Cristo não é apenas um mediador entre Deus e os homens, Ele é a própria plenitude de Deus. Ele é o próprio Deus que veio até nós. Agora, o que significa essa palavra plenitude? Quando a gente olha essa palavra no original, no grego, essa palavra tem a ideia de completude, ou seja, completo, inteiro. Quando o apóstolo Paulo então está dizendo, porque em Cristo habita no seu corpo toda a plenitude de divindade, ele está dizendo duas coisas. Primeira, refutando a ideia gnóstica, como a gente já viu, de que não havia possibilidade de Deus encarnar em um corpo, porque o corpo é sujo, é matéria. Então Paulo está refutando: Deus encarnou-se em um homem, em um corpo. E por que isso é importante? Porque ele é nosso representante. Porque nós temos um representante no céu, e é Cristo Jesus. E ele vai continuar, e nesse corpo, ele não é um menor Deus, ele não é um Deus menor, não. Nele habita toda a plenitude divina. Ele é um Deus inteiro, completo. Lembra-se daquilo que eu disse? 100% Deus, 100% homem, habitando
habitando na pessoa de Jesus Cristo. E olha o que diz então o versículo 10. E por estarem nele, ele está falando com a igreja agora, por vocês estarem nesse Deus inteiro, completo, pleno, então, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês também receberam plenitude. Olha que maravilhoso, crente. O que o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você é que nós não somos completos quando cumprimos tarefas legalistas, que nós não somos inteiros quando a gente diz não para uma série de coisas, achando que isso agrada a Deus. Ele conhece teu coração. A gente não é pleno quando a gente tem uma experiência que arrepia. Não, você é pleno porque Ele é pleno. E olha o seguinte, o versículo 10 no início, nós somos plenos porque estamos nele. Você não é pleno porque faz estas coisas, você é pleno porque tudo que você precisa já está em Cristo Jesus. E tudo que temos fora dele é insuficiente. O homem que entendeu que nele vocês estão plenos, ele entendeu que para medir o amor de Deus para com ele, ele não precisa de desempenho. Ele não precisa de cumprimento de regras, ele não precisa de tarefas. Ele entendeu que Cristo, ele é Deus encarnado e ele é então a expressão visível desse Deus, e nele eu tenho plenitude de vida. Nada me falta porque eu tenho tudo em Jesus Cristo. Eu gosto muito da versão do Salmo 23 da Bíblia King James. Nessa versão, o salmista diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada. É isso. Você entender que a sua vida está segura em Cristo, significa que, meu irmão, hoje você pode descansar, que nada pode separar você desse Deus que ama você. Não pode, nem o teu pecado, ele pode te separar de Deus, porque na cruz de Jesus Cristo, os teus pecados passados, presentes e futuros, eles já foram perdoados para aqueles que se arrependem e voltam-se para Deus. Então, meu irmão, você não precisa de um conjunto de regras, um conjunto de negativas. O que você precisa é entender que você precisa de Jesus Cristo na sua vida. Esse mesmo Agostinho, ele disse o seguinte para nós: fizeste-nos, falando sobre Deus, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto ele não repousar em ti, Jesus. Inquieto. Essa inquietude é natural do homem. E por isso que você anda buscando nas coisas criadas aquilo que somente Ele pode dar para você. Você não precisa de tapas nas costas para ser valorizado. Você não precisa que alguém valide o seu valor. Você não precisa que alguém te observe, nem mesmo teu marido, nem mesmo os teus filhos. Você precisa de Jesus Cristo, porque nele você é um filho amado, uma filha amada, e todo o seu valor está nele, porque nele habita corporalmente a plenitude da divindade, e porque vocês estão nele, vocês são completos também. Vocês não precisam de mais nada. Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti, Senhor. Portanto, repouse em Cristo hoje, porque Ele é suficiente para você. Por fim, o apóstolo Paulo termina esse ensino para a igreja de Colossos nos versículos 11 a 15. E se nos versículos 9 a 10 ele responde quem é Deus e o que somos nele, nos versículos 11 a 15 ele vai responder o que Ele fez por nós. Olha que interessante. Se você tem alguma dúvida, meu irmão, daquilo que Jesus fez por você, olha que descrição maravilhosa hoje você pode
ter do sacrifício de Jesus e seus efeitos na sua vida. No versículo 11, Paulo vai começar a descrever esses resultados da suficiência de Cristo. Porque talvez você se pergunte, tá bom, Jefferson, eu entendi, mas o que isso muda na minha vida? Qual é o efeito prático disso na minha vida? Bom, o apóstolo Paulo diz assim no versículo 11, nele também, ou seja, vocês já são plenos, agora nele também vocês foram circuncidados, e não com uma circuncisão feita por mãos humanas. Olha que legal isso daqui, uma circuncisão espiritual. Deixa eu te contextualizar. No Antigo Testamento, o povo de Deus, o homem tinha uma diferença. Para ser aceito na aliança com Deus, o menino era circuncidado. Basicamente era cortar o prepúcio do menino para que ele fosse inserido na família de Deus. No Novo Testamento, você vê que os judeus querem introduzir isso no meio da igreja, dizendo que os homens, os meninos, precisavam também cumprir essa legalidade. Só que o apóstolo Paulo vai dizer para a gente que isso daqui era uma circuncisão externa. Olha, repare comigo no que está escrito. Nele vocês foram circuncidados, mas não com uma circuncisão que é feita por mãos humanas, mas com uma circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. O apóstolo Paulo está dizendo que a circuncisão que a gente fazia, ela era visível aos olhos, mas ela não revelava o coração. A gente pode ter cheiro de crente, cara de crente, pode vir para a igreja, pode falar que nem crente, cantar que nem crente, mas seu coração está distante de Deus. Você pode ter 20 anos, ser de uma geração de mulheres do coquinho, e você ainda não conheceu Jesus, porque a circuncisão externa não revela de fato quem você é em Deus. E o que revela? Aquilo que Jesus fez, uma circuncisão no nosso coração, que não é feita por mãos humanas, que não é feita pelo seu esforço, que não é feita pela sua prática religiosa, pelo seu álcool gel espiritual, mas ela é feita apesar de você, independente de você. Ela foi feita com os cravos da cruz, ela foi feita com o sangue vertido, foi feita com a lança que o transpassou, e ela foi feita por você, para que apesar de você, nos méritos dele, você possa ser um filho amado, aceito na família de Deus. O que então Jesus fez por mim? Porque eu sou completo nele? Porque ele fez algo que você não poderia fazer. Ele circuncidou o seu coração. A sua marca, ela não está externa apenas, ela está no seu coração. Sabe o que significa isso, meu irmão? Em outras palavras, que você não diz não para o pecado porque é um problema moral. Você diz não para o pecado porque o seu coração tem outro dono hoje. Ele tem outro Senhor. Quem está sentado lá não é o seu dinheiro. Quem está sentado lá não é o adultério. Quem está sentado lá não é a paixão pelas coisas desse mundo. Quem senta é aquele que é suficiente e que tem todo o governo nas tuas mãos. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora, olha o versículo 12. No versículo 12 ele vai dizer outra coisa que ele fez por nós. Isso aconteceu, o quê? Essa circuncisão no coração, quando vocês foram sepultados nele, com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. O batismo é o símbolo visível da união com Cristo em sua morte e ressurreição.
Quando nós nos batizamos, nós estamos, por meio desse símbolo sacramental, dizendo ao mundo, com o testemunho da igreja, dizendo para este mundo: eu morri para este mundo e hoje eu vivo para Cristo Jesus, meu Senhor. O batismo é a externação daquilo que eu e você já temos no nosso coração. Nós não nos tornamos mais crentes quando nos batizamos. Nós nos tornamos cristãos de fato quando Ele se revela para nós em nosso coração. Mas com o batismo, eu e você damos uma resposta ao mundo. Basicamente, sabe aquele casal de noivos que o noivo está enrolando a noiva para casar? E aí fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e ele quer fugir desse compromisso. Mas já está ali há tantos anos, noivo, por que está fugindo disso? O batismo é isso. O batismo é o compromisso assumido. É o reconhecimento de que nós já morremos e agora a gente diz para o mundo: eu sou nova criatura. No casamento a gente diz: eu tenho dono, eu tenho uma dona, eu tenho uma pessoa que eu divido a minha vida. Eu disse sim para ela, sim para ele, para dizer não para todos os outros e a todas as outras. No batismo a gente faz a mesma coisa. A gente está dizendo não para todos os outros deuses que clamam a nossa fidelidade. Está dizendo sim para o nosso Senhor. E olha o versículo 13 e 14. Ele diz o seguinte: vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne. Ou seja, nós ainda precisávamos do que Cristo fez no nosso coração. Mas olha a operação de Deus. Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz. Percebe a beleza do texto? Ele diz para mim e para você: Ele nos perdoou. Você não precisou fazer nada. Ele fez. Ele cancelou a escrita da dívida, você não precisou fazer nada, Ele fez. Que consistia em ordenanças, Ele a removeu de você. De que forma? Na cruz do Calvário. Deus seja louvado por seu Filho Jesus, que deu a sua vida por mim e por você, homens pecadores, incapazes de se salvar. Perceba, Ele fez, Ele removeu, Ele perdoou. Não dependia de você. Não tem mãos humanas aqui. Não tem operação humana. Tem operação de um Deus atuando em favor daqueles que Ele ama. E por fim, no versículo 15, ele encerra dizendo: e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O que está falando aqui neste versículo é sobre a vitória sobre os pecados e as autoridades deste mundo, os principados do mal. São termos de uma vitória militar. Basicamente, o que Paulo está dizendo é o seguinte: o Senhor Jesus na cruz pegou você, um vaso quebrado, destruído pelo pecado, indigno, imerecedor. E quando Ele pega você por seus méritos na cruz, Ele está destruindo todas essas coisas e dizendo ao mundo: está vendo ela? Está vendo ele? Ele é uma nova vida em mim. Quem fez isso? Foi Ele? Não, Ele não podia, ela não podia. Quem fez? Eu fiz isso. Eu faço novas todas as coisas. Eu renovo os caminhos, eu perdoo pecados, eu cancelo as dívidas, aquilo que o pecado colocou sobre eles, eu os livro. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. A cruz não é um convite para você tentar pagar a sua dívida, ela é o anúncio de que a sua vida já foi cancelada. Você não é mais devedor, você é salvo pela graça do Senhor Jesus Cristo. Agora, Jefferson, como que eu vivo isso na prática? Como eu posso, então, agora experimentar isso na minha vida?
O apóstolo Paulo, no capítulo 3, vai dizer essa receita para você. Portanto, vocês já ressuscitaram com Cristo. Então, meu irmão, se você entendeu que você já ressuscitou em Cristo, pare de buscar as coisas que você está buscando para acrescentá-las na sua relação com Deus. Então, o que eu devo fazer, Jefferson? Procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha os seus pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Sabe o que ele está dizendo aqui para mim e para você? Nova vida. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, vocês têm uma nova vida. Então viva de maneira digna do Evangelho de Jesus para você. Mais do que isso, ele vai dizer para você: procure então as coisas que são de cima, que são do alto, não as coisas desse mundo terrenas. Isso implica em uma nova direção de vida, um novo rumo. Você não é mais orientado pelas coisas desse mundo caído, afetado pela queda. Você não é mais dirigido pelas coisas terrenas. Os seus olhos, eles estão no alto. E quem está no alto é Cristo, assentado à direita de Deus. Isso é nova direção. Isso é nova rota de vida. Se até hoje você tem acrescentado coisas à sua vida, acreditando que isso te faz ser mais merecedor de Deus, esquece. Para de ser orientado por essas vãs filosofias e se agarre à suficiência de Cristo na sua vida. Olhe para Jesus. E no versículo 3, ele vai dizer que você tem uma nova identidade, porque vocês morreram e agora em Cristo você está escondido, vocês estão escondidos em Cristo. Essa realidade aqui de quem morre, mas agora tem uma nova vida, uma nova identidade na pessoa de Jesus. E por que isso é importante, Jefferson? Isso é importante porque, no fim das contas, meus irmãos, o homem vai buscar completude, vai buscar plenitude em todos os lugares, mas a plenitude tem nome, ela tem rosto, ela é uma pessoa, ela se chama Jesus Cristo de Nazaré. O vazio que sentimos não é emocional. Você não precisa de um novo parceiro de vida. O vazio é espiritual. Não é apenas falta de sentido, é falta de Cristo. Porque o coração humano não foi criado para viver cheio de coisas criadas, mas cheios de Cristo. Fizeste-nos para ti. E o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti. A inquietação do nosso tempo não é apenas a de quem perdeu o rumo, mas a de quem trocou o centro do seu coração, substituindo por todas as outras coisas. Se o seu coração tem vivido cheio, mas não completo, o Evangelho te chama a descansar, não em um sistema, nem em um esforço, mas em uma pessoa, Jesus Cristo, a nossa suficiência. Curve sua cabeça, eu quero orar por você hoje. Jesus, Tu és tudo para nós. Tu és o centro da nossa vida. Tu és o centro da nossa existência. E é bem verdade que a gente passa a vida trocando o Senhor por várias coisas. A gente troca por experiências, a gente troca por diplomas, acreditando que nessas coisas nós vamos encontrar esperança e satisfação para a nossa vida. A gente troca aquilo que já temos, que o Senhor nos deu, na expectativa de que em coisas que nós buscamos com as nossas mãos, nós vamos encontrar felicidade. Muda, Senhor, o nosso coração essa manhã. Faz-nos parar de olhar para as coisas terrenas desse mundo, acreditando que nelas nós teremos satisfação. Eleva os nossos olhos para os montes, de onde virá o nosso socorro.
Faz nossos olhos voltar-se para Ti. Faz nosso coração ser destronado pelos ídolos que clamam pela nossa fidelidade. Toma o lugar que é Teu no nosso coração. Toma o lugar que é Teu na nossa vida, nas nossas decisões, no nosso casamento, na nossa relação com os nossos filhos, com o nosso dinheiro, com o nosso trabalho. Toma o lugar que é Teu na nossa vida. E quando alguma outra coisa querer nos complementar e fazer nos acreditar que precisamos de Ti e mais disso, Deus, abra os nossos olhos para vivermos aquilo que de fato é essencial para nós. Faz isso com a Tua igreja, faz isso comigo. É assim que te pedimos, em Teu nome. Amém. Deus abençoe vocês.